Vamos falar sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins, sobre essa guerra comercial. Tudo bom, Américo? Bom dia para você. Olá, Carol. Muito bom dia para você. Uma excelente semana para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN Brasil. E com o mundo de olho nesse assunto, né, Américo? A gente já acompanhava essa expectativa, inclusive antes da posse de Donald Trump, ele já falava nessa taxação dos produtos do México, do Canadá, da China. A questão é a repercussão que a gente tem agora. A gente traz a reação de líderes mundiais, mas também tem a reação dentro dos Estados Unidos. Inclusive integrantes do Partido Republicano criticando essa medida de Trump, falando como improdutiva, falando que uma medida que vai gerar um aumento de preços, menos comércio. Qual que é o cálculo político de Donald Trump a adotar essa taxação, inclusive em grandes parceiros comerciais, como México e Canadá? E quando a gente fala de energia, por exemplo, Estados Unidos, que tem uma grande dependência de energia do seu vizinho, Canadá. Pois é, Carol, o presidente Donald Trump está basicamente cumprindo as suas promessas de campanha e cumprindo de uma forma muito rápida, muito acelerada, que pode ter um impacto negativo, inclusive dentro dos Estados Unidos, em questão de inflação, por exemplo. Ele assinou essas medidas provisórias, essas medidas executivas, dando início a essa taxação extra sobre México, Canadá e China, que são os três principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, e no caso do Canadá e do México, com um acordo de longo prazo que foi renegociado, inclusive no mandato do presidente Donald Trump, um acordo de livre comércio que ele simplesmente jogou pela janela. Do ponto de vista interno, Carol, isso pode ter um impacto em algum momento na inflação americana e por isso ele tomou alguns cuidados, como por exemplo não aumentar demais a taxação sobre a importação de petróleo do Canadá, justamente pelo ponto que você levantou, pelo fato dos Estados Unidos importarem bastante petróleo do Canadá e terem inclusive refinarias que são adaptadas especialmente e exclusivamente para o tipo de petróleo que eles importam do Canadá. Então, se houvesse uma queda disso, poderia inclusive gerar desemprego nessas refinarias. Agora, Carol, existe também um impacto disso no resto do mundo. E aí nós temos dois impactos prováveis que nós vamos acompanhar e que vamos sentir os efeitos disso ao longo do tempo. O primeiro é o fim de uma era de ouro, na verdade, da questão do livre comércio. O país que mais defendeu medidas a favor da globalização, do livre investimento e do livre comércio, agora começa a adotar políticas protecionistas. O Donald Trump rompe uma política de décadas dos Estados Unidos, como eu disse, inclusive ignorando alguns tratados de livre comércio que o país tem com outros países, o que vai fazer muita gente pensar a partir de agora se vale a pena ter um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, se o governo americano, quando muda, pode eventualmente desrespeitar essas medidas. E o segundo impacto, Carol, que pode ser mais de longo prazo, mas muito importante de ser observado, é um possível benefício para a China. Na relação bilateral, os Estados Unidos podem sim criar muitos problemas para os chineses, mas se eles continuarem aumentando tarifas de importação de outros lugares, por exemplo, o presidente Donald Trump já disse que quer aumentar tarifas de importação da União Europeia. Quem se beneficiaria com isso? Os chineses, que poderiam exportar os seus produtos a preços muito mais competitivos para esses países. Então a gente pode ver o fim de um grande ciclo de globalização, de livre comércio, que tanto ajudou na prosperidade do mundo, por conta justamente dessa política, por ironia, dos Estados Unidos, e uma outra ironia muito grande, um governo fechado, comunista, como o da China, se beneficiar no longo prazo nas relações comerciais com o resto do mundo. Nós vamos acompanhar, mas esses são dois impactos bastante possíveis por conta dessa guerra comercial deflagrada unilateralmente pelo presidente Donald Trump.